Leitura do Havamal. Não lerei tudo, lerei um trecho, depois eu faço outra live lendo o resto também, com alguns comentários. Eu baixei um Havamal aqui, consegui baixar, já comentado. O autor é Green Wotan, traduzido, claro, né? Tem a obra original em alemão e em inglês, e aqui eu achei a tradução para português. Então eu vou ler alguns versos, vou ler o que o autor entendeu e vou dar a minha opinião também. Algumas são iguais, outras podem ter uma abordagem um pouco diferente, ou alguns pequenos detalhes conforme a perspectiva daquele que lê, no caso o Green Town, que comentou, e eu aqui agora. Então fica a critério de todos acompanharem. Peguem seus cafés, suas cervejas, estejam brindados. E vamos começar. Havamal, as palavras do Altíssimo. Para quem não conhece, é como se fosse a Bíblia dos vikings, tá bom? Ou especificamente dos odinistas. A religião deles é um pouco complicada, até porque foi poucos registros escritos foram feitos, né? Os registros são mais orais, é uma tradição de passagem de conhecimento oral, então com os milênios, com os séculos, vai ficando muita coisa perdida, muita coisa mal entendida, mal interpretada. Mas alguma coisa foi registrada e nós temos aqui as palavras do Altíssimo registradas no livro Havamal. Verso número 1. Em todas as portas, antes de entrar, deve-se observar, deve-se procurar, pois é difícil saber onde os inimigos se sentam na habitação de antemão. O autor do comentário diz que antes de realizar qualquer negócio, tu deves ter certeza de tudo que os inimigos sabem sobre objetos da sua missão. Deve saber onde eles estão, quantos eles são, se já estão em posse de que algo possa fazer diferença para você, e algo do tipo. A minha interpretação é a mesma. Tá? Quando o Odin diz que em todas as portas, antes de você entrar, você deve observar e saber onde os inimigos estão, significa que antes de você fazer qualquer ato, você precisa procurar entender todo o contexto daquele ato. Você vai investir no negócio, que é onde o autor fala aqui, você tem que saber onde você está pisando, quem são seus concorrentes, se seus sócios são pessoas honestas, se não estão te manipulando para fazer a vontade deles, e assim por diante. É óbvio, é o teu dinheiro e o teu tempo que você está investindo ali. Às vezes, outras pessoas dependem do sucesso desse investimento. Porra, tu é um empresário, tu vai investir dinheiro numa empresa que não vai dar certo, você tinha ali 10, 15, 20 pessoas empregadas que deram errado conforme essas decisões. Então você está destruindo não só o seu tempo e o seu dinheiro, como a de outras pessoas também. Mas eu iria mais além na interpretação, porque essas portas são as oportunidades da vida, nas relações sociais, no amor, nos conflitos, fisicamente, literalmente falando, numa reação a assalto. Porra, eu sei que determinado local tem um problema de reação a assalto, será mesmo que eu tenho que entrar naquele local sem saber o contexto daquele local? Então a gente precisa, antes de entrar na porta, eu diria que nessa analogia da construção, dá uma volta na casa e tenta olhar pela janela o que tem lá dentro. Às vezes você está entrando num cômodo que já tem 2, 3 inimigos posicionados para te pegar. Essa analogia seria na vida onde você entra numa situação que você acredita que está sendo justa, mas as pessoas envolvidas lá dentro, abrindo as portas para você, estão, na verdade, de maldade contigo. Estão te usando, estão te explorando ao benefício delas, o seu que se dane. Se você ganhar alguma coisa, é uma mera conveniência das relações e das ações ali proferidas. Mas o objetivo é o benefício deles, mesmo que isso cause a sua destruição. Então o Odin te alerta a isso. Tudo que você vai fazer, procura saber de antemão. Às vezes as portas que estão se abrindo não são para você atravessar. Às vezes não vale a pena. Se ela abriu, olha antes de entrar, olha pela janela. Beleza? Versículo número 2. Saudações aos anfitriões. Um convidado está vindo. Onde ele deve procurar se sentar? Muito em breve, com a espada ele deve testar a sua coragem. O autor interpreta dessa forma. Se tu anuncias a alguém com uma proposta, esteja pronto para prová-la com aço, pois será testado, e não deve se acovardar. Se vais até um local mostrar o teu produto,
O teu produto deve ser por ti conhecido, e tal qual uma lâmina da espada bem cuidada. O teu conhecimento disso deve cortar qualquer bravata em contrário ao teu produto, dita pelos que de ti não gostarem, convencer o líder à tua frente, que é a fonte de vantagem e lucro certo. O autor, mais uma vez, faz um comentário a respeito dos negócios, mas eu diria que isso também serve para toda a vida. Acredito eu que já pelo segundo verso será um padrão o autor relacionar as palavras do Altíssimo com os negócios, e eu farei uma ampliação, ou melhor dizer, em outros aspectos da nossa vida, né? Até porque não são só os negócios que nós podemos utilizar sabedoria e conhecimento do Altíssimo, nós temos outras fontes também de uso desses conhecimentos. Então, quando o autor diz, quando Odin diz, um convidado está vindo, onde ele vai se sentar? Muito em breve você tem que testar essa vontade. Às vezes você não pode interpretar como um convidado vindo, às vezes o convidado é você. Onde que você vai se posicionar naquela relação? Onde que você vai se colocar quando você estiver flertando com uma mulher? Onde você vai se posicionar quando você estiver indo enfrentar um desafio na sua sociedade, na qual você está inserida? Tá? E muito em breve o teu conhecimento vai ser testado. Todas as relações sociais vão testar a sua paciência, o seu desenvolvimento, a sua interlocução, tudo seu será testado, em menor ou maior quantidade. Isso vai depender do contexto e do objetivo que você quer. Se você quiser entrar na padaria, comprar pão e ir embora, vai ser testado em baixíssima intensidade todas as suas virtudes. O máximo ali é a sua paciência em esperar ser atendido, a sua sociabilidade em tratar bem as pessoas, pagar e ir embora. Porra, foi testado quase nada ali. Mas se você abre uma empresa, se você está conhecendo o teu sogro, então existem mais coisas a serem testadas e você precisa ficar atento a isso. Essa é a sua espada que vai ser testada no fogo. Essa é a analogia. Verso 3. O fogo é necessário para aquele que vem com os joelhos gelados, de comida e roupas, um homem que precisa, aquele que viajado pela montanha. O autor faz o comentário. Se tu, por outro lado, está para receber alguém com uma proposta que vem de longe, deves atender às necessidades para poder ter contigo, pois é comum que as pessoas viajem muito, sejam maltratadas antes de serem ouvidas por alguém. Estarás a um passo de obter vantagem sobre aquele que apresentou a ti se você tratar essa pessoa bem. Posto que da sua defesa em face da tua gentileza, esquecerá, pois, de defender seus pontos com força em algum momento, abrindo a guarda para o teu ataque, pois é uma questão de deferência, mesmo que ignorada. O português aqui é de Portugal, tá, gente? Acho que deu para perceber, né? Eu não vejo muito nesse sentido, apesar de não estar errado, tá certo o autor. Mais uma vez, o autor ele foca muito no mundo dos negócios e eu vou fazer uma interpretação mais ampla em outros nichos e outras esferas da nossa vida. Tá? Quando ele diz que o fogo é necessário para aquele que vem com os joelhos gelados, dê comida e roupas ao homem que viaja pela montanha, a analogia do Altíssimo Odin aqui é para a pessoa que tem uma vida sofrida, por diversos motivos. Não vamos debater isso. Está sofrido porque ele é burro, escolheu errado, ou porque ele é um azarado, fez tudo certo, mas a vida imputou a ele adversidades que ele não estava esperando. Qualquer que seja o conjunto de motivos ou um único em si. Não me interessa isso, não é o nosso tema de debate, porque o resultado prático vai ser o mesmo para qualquer tipo de motivação. Tá bom? A pessoa que está com uma vida sofrida, de forma legítima ou injusta, não importa, o resultado é o mesmo. Quando ela recebe apoio, ela tende a abrir a guarda, é isso que fala aqui. Ela tende a ouvir, pô, aquele cara me apoiou. É preciso tomar cuidado também, que esse versículo 3, eu, Parrini, consigo fazer uma conexão lá no primeiro. Quando as portas se abrem, você precisa saber o que tem dentro do cômodo antes de entrar. Por isso que eu, Parrini, falei. Então, complemente essa sabedoria de Odin, dando uma volta na casa e olhando pela janela. Viu? Já cheguei no nível de Odin. Odin te dá um conselho e eu estou enriquecendo esse conselho. Né? Odin diz para você no versículo 1 do Havamal, para tudo que você vai fazer na sua vida, procurar saber o que está acontecendo lá dentro. São as portas que se abrem, então você procura saber o que tem dentro e onde estão posicionados os seus inimigos lá dentro daquele cômodo. Eu digo para você, dar uma volta na casa e tentar pegar mais informação a respeito das portas dos fundos, que alguém pode fugir,
ou que alguém pode entrar enquanto você está negociando dentro do cômodo e tenta olhar pelas janelas o que está lá dentro. Depois, quando a porta abrir, tu dá mais uma segunda olhada, mais uma segunda captação de dados visuais antes de entrar. Toda vez que a oportunidade surgir na sua vida, você verifica de todas as formas possíveis. Rodeie, ganhe tempo, tente absorver o máximo de informações possíveis antes de mergulhar de cabeça naquilo. E nesse terceiro verso, dá o mesmo. Quando a pessoa tem uma vida muito sofrida e você não conhece essa pessoa, não conhece o contexto na qual ela foi inserida, um fodido que você não sabe o porquê está fodido, você precisa tomar cuidado, porque quando ele baixa a guarda ao receber um tratamento bom seu, ele gosta de você por causa disso, e você tratou ele diferente, porque geralmente o fodido sempre continua sendo maltratado em um ciclo repetitivo. Você precisa tomar cuidado. Ele está gostando de você porque ele viu na oportunidade em você de te usar para deixar de ser fudido, ou ele realmente resgatou o restinho de esperança, se é que existia alguma, dentro de si próprio. Opa, aquele cara me tratou bem. Então, finalmente, eu achei uma pessoa justa para eu negociar. Então, eu vou me aproximar daquele cara. Então, é isso quando você esquenta os joelhos do homem gelado. É isso que você dá comida e roupas para aquele que viaja da montanha. Então, tome cuidado. Uma vez que, na hipótese de ser uma pessoa ruim, corta a relação. Se você identificou, abriu a porta, deu a volta na casa, que nem no versículo 1 do Rava Mal, nas palavras do Altíssimo, olhou dentro da janela, viu que é inimigo, identificou que é inimigo, então o versículo 3 se diz o quê? Você tratou o cara bem, o cara está se aproximando de você, mas você identificou que é um inimigo. Então, afasta ele. Você já olhou a porta aberta, a porta que se abriu, a porta da oportunidade que se abriu diante de você, você já deu a volta na casa, olhou pela janela e olhou pela porta antes de entrar, já sabe que é furado, então não entra. Você tratou bem uma pessoa que está com uma vida sofrida, um fodido, e essa pessoa se aproximou de você e você identificou que ela está te usando, então se afasta, corta a relação. Agora você já tem a identificação necessária, já identificou o seu alvo, como nas regras de segurança do uso da arma de fogo, não é mesmo? A segunda hipótese, a pessoa realmente se aproximou de você porque você tratou ela bem, e você viu que é uma pessoa justa, aí entra aquele contexto do ela é fodida porque ela deu azar, ou porque ela errou, tomou alguma, não de forma maldosa, mas fez investimentos de tempo e dinheiro que deram errado, ela está aprendendo, está se desenvolvendo, e agora existe uma relação justa para ser desenvolvida ali nessa aproximação da pessoa que tem uma vida sofrida e se aproximou de você porque você esquentou os joelhos do homem gelado, como diz o versículo 3. Opa, talvez seja uma boa parceria, talvez seja uma pessoa que você possa guiar, não necessariamente parceirizar. Você não vai virar teu parceiro, mas pode ser um tutelado, você pode guiar o cara, ajudar o cara de forma legítima. Surge daí, às vezes, até uma amizade verdadeira, legítima. Por que não? Então, se você tem esses dois cenários no versículo 3, né? Você identifica quem é o cara e por que ele está maltratado, por que ele viajou tão longe, por que ele está viajando tão longe se a felicidade está do lado dele. Ele pode constituir uma família, um emprego, uma empresa, não sei, criar raízes no local vai ser melhor do que ele ficar vivendo como andarilho e assim por diante. Versículo 4. Água é necessária para quem vem em busca de descanso, assim como secar-se, boas-vindas, de boa disposição, se ele puder obter palavras e silêncio de retribuição. O autor interpreta da seguinte forma: deve-se, além das boas-vindas, da boa recepção, ser especialmente atento e ouvir com atenção tudo aquele que a tua porta bate e venha dizer, pois esse deseja ser ouvido, e não é incomum que esteja de garganta seca. Se tu puderes fazer em meio à cerveja, conforme o movimento, e deixar que o convidado fique em silêncio, sem ser abertamente constrangido a falar, pois falará em troca da boa hospitalidade recebida. Aqui é interessante que eu falei que nos primeiro e segundo verso havia uma percepção minha de que o autor falaria apenas do mundo dos negócios. Aqui no quarto ele já não diz exatamente e especificamente sobre negócios, mas sim da pessoa que está meio que desabafando, meio que querendo ali ter um ouvido para desabafar alguma desavença, alguma tristeza, ou ouvir conselhos, ou simplesmente às vezes se livrar do peso de, pô, será que eu sou o único que pensa esse tipo de coisa? Será que eu sou o único que está vendo isso acontecer na minha vida? Bom,
tem várias questões envolvidas nisso que a gente pode observar nesse verso. Mais uma vez, existe um perigo de você dar ouvidos às pessoas que falam. Primeiro, porque às vezes não lhe é útil. Segundo, porque às vezes o que está sendo dito não é dito de forma imparcial, está contando só metade da história, não está sendo honesto. Às vezes é muito comum, você já viu isso. A pessoa desabafa, conta tudo que está de ruim na vida dela, mas ela não fala o que ela fez para contribuir para esse ruim na vida dela. Exemplo, relacionamentos é o mais comum. Ah, meu relacionamento tá ruim, minha mulher é isso, minha mulher é aquilo, minha mulher é aquilo. Mas o cara não fala o que ele fez para irritar a mulher, ele não comete os erros dele. Mulher, nem se fala, né? Elas nunca admitem que estão erradas. Sempre a culpa é do homem, sempre a culpa é dos outros. Sempre a culpa é da TPM, sempre a culpa é do remédio, sempre a culpa é da cólica, nunca é culpa dela. Da falta de controle e disciplina que ela não desenvolveu ao decorrer da construção da sua personalidade. Isso é muito comum. Então você escuta a pessoa, seja gentil ao ouvir o que ela tem a dizer, ouça os problemas dela, porque às vezes, se tiver uma relação até mesmo comercial, ao ouvir os problemas dela, surge uma porta que se abre, conectada ao primeiro verso do Ravabal, que você pode se posicionar de antemão dentro daquele cômodo para receber a solução e apresentar ali uma proposta, inclusive, de negócio com essa pessoa. Por que não? Mas é preciso tomar cuidado, que nem eu falei, para você não ficar perdendo o seu tempo em ouvir coisas inúteis, superficiais, incompletas, ilegítimas. Então, fique esperto nisso aí. Versículo 5. Sabedoria é necessária para aquele que viaja longe, pois tudo é fácil em casa. Torna-se motivo de riso aquele que não sabe de nada e senta-se entre os sábios. Essa daqui é maravilhosa. O comentário do autor. Quando tu empreendes uma viagem de negócios, deve aprender tudo sobre aqueles com quem vais tratar. Deve saber teus gostos, seus desgostos, das suas convicções, de suas moralidades e principalmente da falta dessas moralidades, para assim poderes moderar o teu discurso e este poder ser ouvido e realmente recebido. Teus interlocutores devem ver em ti, além disso, um sábio conselheiro, para todos os momentos, que os ensine a melhorar de formas de lucrar, através dos teus lucros no que tu estás a preparar para lhes vender. Indo além, tu deves demonstrar que um mestre nos jogos que mais dão apreço aos teus compradores, no limite deles te vencerem no momento certo. O português de Portugal é bem estranho, né? Então vamos lá. Ao saborearem uma falsa vitória, se embebedarem com orgulho disso, se sentirem indulgentes e adquirirem tudo o que tens a oferecer. Mais uma vez, o autor volta nos negócios. Eu vou além, né? Sabedoria é necessária para aquele que viaja longe, pois tudo em casa é fácil. Torna-se motivo de riso aquele que não sabe de nada e senta entre os sábios. O cara que não sabe nada senta entre os sábios, dispensa a apresentação, né, gente? É aquela pessoa burra, inútil, que não sabe nada, só tem uma forma de fazer as coisas, ou seja, o número de opções que ela experimentou, estudou e vivenciou é pobre. Às vezes ela só sabe uma forma de fazer a coisa e acha que aquela forma é a única correta, onde na verdade existem outras corretas. E quando você desperta a consciência e tem o conhecimento necessário, a formação acadêmica, estudo, experiência de vida, para perceber que não é uma questão, na maioria das vezes, né, não muitos, na maioria das vezes, não é uma questão de ser a forma certa ou errada. Todas são certas a partir do momento em que você aplica essa forma de realizar alguma coisa, algum trabalho, uma atitude, uma ação, um conjunto dessas, no contexto mais eficiente, no contexto em que aquela forma funciona. E toda forma é errada se você usa errado. Ora, eu vivo dando o exemplo das ferramentas, porque a forma de fazer é uma ferramenta, é uma técnica. O estudo da técnica é a tecnologia. Eu tenho um martelo. Eu prego um prego na madeira usando um martelo. Eu tenho uma forma de bater nesse prego. Se eu virar o martelo e bater no prego, funciona? Funciona. Como é que eu vou dizer que uma forma é errada e a outra é certa? As duas funcionam. O prego entrou. Eu pego o alicate. Eu consigo pregar esse prego na madeira com alicate? Consigo. Mas é a melhor forma? Opa, não é a melhor forma, porque aquela ferramenta, aquela forma que você tem que inserir o prego na madeira,
ela não é eficiente, existem formas mais eficientes. Aí você pega um sábio, uma pessoa que não sabe de nada e senta entre os sábios, conforme o Altíssimo diz aqui, é o cara que vai cismar que o alicate tem que ter uma solda embaixo plana para poder bater forte, e o alicate tem que ser mais pesado para poder ter força para pregar o prego, e ele acha que é a única forma que existe. Ele não estudou, ele não viveu, ele nunca viu o martelo sendo usado. E ele cisma com isso. Então, para as outras pessoas que sabem que funciona, mas não é a melhor forma, porque as outras sabem, são os sábios que têm o martelo, esse cara aqui do alicate se torna motivo de riso. Ele nunca vai ser levado a sério, ninguém vai fechar parceria com esse cara. Porque além dele não entender que existem outras formas, por falta de estudo ou falta de experiência de vida, ele ainda não tem a consciência de admitir que, por mais que ele saiba que aquela forma para ele funciona, pois ele fez isso 30 anos da vida dele, é possível que existam outras formas que ele não conhece. Ele admite, olha, eu conheço essa forma, se existe outra eu não sei. Um sinal de humildade. Humildade é uma das características da sabedoria. É aquela pessoa que insiste, não, essa forma é única, essa forma funciona. Não tá pregando direito porque o martelo, porque o alicate está leve, a gente tem que deixar o alicate mais pesado. Não, você não tem que deixar o alicate mais pesado. Você tem que mudar a forma na qual você trabalha. Você tem que usar o martelo para pregar, não o alicate. E a pessoa cisma. Então ele se torna motivo de riso. Esse é o versículo 5, né? Então, quando você viaja para fora de casa, tudo é preciso sabedoria, porque em casa tudo é fácil. O que é em casa? É onde você está confortável, não é? É onde você comanda. Então você está numa empresa que você é o gerente. Então é muito fácil você falar para os seus funcionários pregarem o prego com um alicate. Porque você está em casa, você está no conforto, e quando você vai para fora de casa, tem que ter sabedoria, porque em outro local as pessoas vão te apresentar o martelo. E se você não tem a humildade, que é um ingrediente da sabedoria, em pelo menos admitir que existem outras formas além da sua, e às vezes até melhores em determinados contextos, você se torna motivo de riso. Pegou? Sexto versículo. Vamos jogar a cervejinha para dentro? De sua sabedoria o homem não deve se vangloriar, mas ser cauteloso sobre os seus pensamentos. Quando o sábio vem silencioso até uma habitação, raramente o mal recai sobre o cauteloso, pois melhor amigo nenhum homem conseguirá obter além da sabedoria. O que o autor diz? Mantenha segredo de tudo que você sabe, não mostre aos outros o quão longe você realmente pode ir. Todos devem estar em estado de ignorância sobre os seus limites, e desta forma tu obterás vantagens sobre os falastrões, tolos, inocentes e inexperientes. Os prejuízos evitarão os caminhos que tu tomares, se tu for sábio bastante para não parecer sábio. Nos momentos oportunos, em um mestre nos adequados. Eu não tenho dessa vez vai ser o primeiro na leitura das palavras do Altíssimo que eu não tenho uma observação diferente do autor. Eu concordo plenamente com o autor, eu não consigo enxergar nem aplicar outra forma de utilizar o versículo 6, tá? Cortina de fumaça, aparência inofensiva, isolamento, Grayman Directive, né, arte da invisibilidade, todas essas doutrinas e esses conceitos estão entrelaçados aqui. As pessoas não devem saber o seu real potencial. Você tem que utilizar ele quando lhe for oportuno. O momento é adequado para utilizar todo o meu potencial, então você usa. Deixa as suas ações falarem mais do que as suas palavras. Fora desse contexto, você transmite algum conhecimento, demonstra alguma habilidade, ainda mais no mundo dos negócios, né? Você tem que mostrar que você sabe fazer algo e assim por diante. Mas, no geral, esquece, não mostra o que você sabe fazer e deixa as pessoas acharem que você é um idiota, deixa as pessoas acharem que você é um bundão, que você não tem capacidade. Não tem problema, isso é vantajoso. Você tem que jogar o jogo, claro, numa reunião de negócio, você não pode se comportar que nem um perfeito idiota. Você tem que deixar aquele temperinho de porra, ele falou uns negócios que faz sentido, que ninguém nunca tinha me dito antes. Mas ele não disse como vai fazer isso. Então deixa uma pulga atrás da orelha do pessoal, sempre na dúvida.
tá bom? Versículo 7. O convidado já aguardado que vem em busca da refeição se mantém cauteloso em silêncio. Ouve com os ouvidos e com os olhos observa. Assim todo homem sábio se porta frente ao perigo. Essa é muito fácil de interpretar, né, galera? O autor diz o seguinte, ele interpreta dessa forma. Ao ir no local onde você busca atenção para lograres êxito em teus negócios, principalmente quando tu precisa comprar pão e não vender, é sábio prestar atenção e ficar em silêncio, mas mais vendo do que falando, mais ouvindo do que fazendo-os ouvir. Ou seja, ouvir mais, falar menos. Conectado àquele ditado popular, né? A gente tem 2 ouvidos e uma boca, é para ouvir mais e falar menos. Pegou? É interessante ver que as palavras do Altíssimo, né, lá do norte da Europa, se conectam com conhecimentos de outras religiões que nunca se falaram, outras civilizações que nunca se falaram, né? Mas é o conhecimento e o produto prático da observação do dia a dia. O que ele quer dizer, né? O que eu vejo aqui? A minha interpretação não é diferente da interpretação do autor também, tá? Quando você vai, o convidado vem em busca da refeição, mas se mantém cauteloso, ou seja, ele está buscando satisfazer uma necessidade dele. Isso, atrelado à nossa vida, é uma necessidade de negócio, é um relacionamento, você tem uma necessidade. A natureza, mais uma vez, dessa necessidade a gente debate outra hora. É puro egoísmo? É pura hedoísmo? Satisfação pessoal? Você está ajudando alguém, então tem uma necessidade de se relacionar com uma pessoa, de adentrar um local, conecte-se ao primeiro versículo, olhar antes de entrar, quando uma porta se abre, quando uma oportunidade surge, aí o que eu, Parrini, falei para você, me igualando a Odin? Odin diz para você olhar a porta que se abre antes de entrar, para você saber onde estão os seus inimigos lá dentro, né? E eu disse para você o quê? Se possível, dê uma volta na casa, veja se tem brechas, saídas de emergência que podem entrar pessoas quando você já está lá dentro achando que conhece todo mundo já posicionado, e tente observar através das janelas. Dê uma volta na casa, olha a janela. Ou seja, quando você vai realizar uma necessidade, no versículo 7, escute mais e fale menos. Conectado ao versículo 6, lembra que eu acabei de falar? Você não pode demonstrar todo o seu potencial, deixa sempre uma pulga atrás da orelha das pessoas. Será que o Parrini é mesmo capaz de fazer isso? Ao mesmo tempo que ele fala umas coisas que ninguém mais fala, ou seja, isso liga um alerta, aquele termo técnico só é usado para quem trabalha com aquilo ali. E ele falou. Embusteiro não fala aquilo ali. Mas ao mesmo tempo ele é um babaca que só faz piada, não é possível. Ele é pobre, fudido, não faz sentido, porque todo mundo que trabalha com aquilo é rico. Deixa a pulga atrás na orelha. Deixe suas ações, quando for oportunas de você mostrar o seu potencial, você mostra e as suas ações falarão mais do que as palavras. É o versículo 6 conectado ao 7. Você escuta mais e fala menos. Você dá menos. Essa é uma regra de vida. Quando você tem uma relação social, é uma troca de informações. Essas informações constroem a certeza que você é capaz de fazer algo ou a certeza que você não consegue fazer algo que satisfaça a minha necessidade. Quando você quer satisfazer a sua necessidade com outra pessoa, você busca ouvir mais do que ela está falando para você ter a certeza que ela consegue satisfazer a sua necessidade. Você escuta mais uma pessoa que está vendendo um serviço para você ter a confirmação que ela consegue resolver o teu problema. Entendeu? As palavras do Altíssimo aplicadas à sua vida? É isso. Então, quem dá a informação por desleixo, fraqueza, egoísmo, busca de validação, ou por oportunidade, que existe, ela precisa convencer todo mundo que ela é capaz. Então ela vai ter que, nesse momento específico, falar mais do que ouvir. Não tem jeito. Mas você percebe que dos 5 exemplos que eu dei, somente um, falar mais do que ouvir, é útil. Os outros 4 é inútil, é desvantagem falar mais do que ouvir. Então, se você identificar uma pessoa falando mais do que ouve, nessas 4 posições desvantajosas,
Você é o cara que escuta mais, deixa ela falar. Ela tá dando informação dela. Deixa falar, irmão. Você só sorri e acena. Vamos para o número 8, cervejinha. Impossível ler as palavras de Odin sem beber cerveja, né, pô? A sorte é de um só, aquele que obtém para si mesmo tanto quanto a glória como as palavras agradáveis. Isso é incerto de se encontrar, aquilo que deve existir no coração de outro homem. Aqui você já viram que tá meio alegórico, né? A coisa muito comum nas religiões. Até agora as palavras do Altíssimo foram bem certeiras, fáceis de serem aplicadas nas analogias com a nossa vida. Mas essa aqui deu uma... Mas eu vou dar uma ajudinha para vocês. Vamos lá. Primeiro, como padrão que eu tenho feito até agora, vamos ler a interpretação do autor da tradução desse livro, tá? Português de Portugal, hein, galera? O destino por sorrir a cada momento para si, se tu estivesses armado com os argumentos adequados. Você constrói a sua própria sorte. Pegou? Preparado para usar as tuas armas, as tuas palavras de forma agradável e gentil. Se tu conquistas a glória e não abusa dessa vitória sendo arrogante, o peso das suas palavras será imenso para obteres mais glória ainda. E te dirão o quão sortudo você é, pois tolo é aquele que, afogado em presunção, passa a ser com gosto amargo de bile na boca dos que os cercam. Ignoto está de que a cada palavra faz nascer um novo inimigo e 2 novos aliados de seus rivais. Aqui a coisa ficou um pouco complicada na comunicação. Além do versículo ser bem alegórico, o primeiro alegórico de todo o Ravamão até agora, é o 8º, a própria interpretação do autor do livro, que além do português de Portugal utilizar palavras que não são de afinidade para nós, né? Pô, ignoto. Caramba, quem é que usa ignoto no Brasil? Ninguém. Né? Ele também interpreta de forma alegórica. Vamos tentar ajudar a minha interpretação dessa daqui. A sorte é de um só, ou seja, a sorte é sua, você é quem constrói ela. Como que se constrói aquele conjunto de características favoráveis que estimulam pessoas a agirem de forma favorável para te ajudar, de forma eficiente, produtiva, harmônica com suas necessidades e objetivos, conectando um monte de gente trabalhando em conjunto que sabe-se lá Deus como que essas ações e decisões se multiplicam e se resultam numa eventualidade, num contexto, num resultado favorável a você, que é o que nós chamamos de sorte, né? Isso parte de você. Então, quando ele diz que as suas armas têm que ser gentis, significa que você tem que ser esperto, não necessariamente gentil. Mais uma vez, conectado aos outros pontos de você mostrar o seu potencial, aquecer o joelho do homem gelado que navega pela montanha, que caminha pela montanha e assim por diante, você tem que utilizar a sua arma, seu conhecimento, a sua postura, suas convicções no momento adequado. Então, ser gentil aqui não é você ficar sendo fofinho com todo mundo. Ser gentil aqui é uma interpretação de você ser controlado, tranquilo. Você já viu uma pessoa descontrolada ser gentil? Você nunca viu. Mas você já viu alguém controlado? Aí presta atenção agora, hein? Esse controlado, ele pode ser justo, uma pessoa benéfica, e ele também pode ser um filho da puta armando uma jogada pra te fuder. Mas ele tá controlado. Em qualquer que seja o objetivo dessa pessoa controlada, ela é gentil com você. Teu tio Parril tá certo ou tá errado? Observa isso à sua volta. Então, quando ele diz ser gentil, significa ser controlado, né? Então, quando você é controlado, você consegue ajudar de forma legítima, e quando ele fala que isso multiplica as glórias, significa que as pessoas legítimas à sua volta, que estão interagindo com você nessa ação, elas vão reconhecer que você está fazendo aquilo de bondade, você está sendo honesto. Essas pessoas lá no fundo, elas vão retribuir isso de uma forma mais intensa ou menos. Aí entra outra questão de a pessoa retribuir muito ou retribuir pouco, reconhecer a justiça pouco ou reconhecer muito, outra questão que a gente debate outra hora. Mas você vai construindo a sua sorte.
Você sendo legítimo, você sendo gentil, sendo tranquilo, as pessoas vão reconhecendo isso e você vai trabalhando em conjunto para que todo aquele resultado seja favorável a você. Ou seja, a sorte é de um só. Você constrói a sua sorte, né? Claro que existem algumas coisas que a gente não consegue explicar muito bem, a gente não sabe de onde vem, que acaba surgindo para nos foder, que é o azar, a má sorte. E existe aquilo que a gente chama de sorte, que é a boa sorte, né? Mas, no geral, perceba esse padrão. Todo mundo que trabalha, que vai se desenvolvendo, vai se conectando com pessoas boas, vai tendo mais sorte. Algumas demoram mais, outras vão mais rápido. Nesse percurso, nós podemos acabar tomando algumas decisões erradas. Você tomou uma decisão certa, teve apoio de várias pessoas. Aí você tomou outra decisão certa. Essas pessoas, acharam outras para te ajudar. Aí você vai tomar uma decisão errada. Desgastou a relação com essas boas pessoas. Aí você toma mais uma errada. Às vezes você perdeu o apoio dessas pessoas boas. Aí você toma uma certa, ninguém acredita. Aí você toma mais uma errada, de novo. Então percebam que não é uma regra exata, como 1 mais 1 igual a 2, você ter boas relações, ser gentil com as pessoas, trabalhar de forma honesta, que você vai ter sorte na vida. Não, eu sou um cara que sempre fiz assim e eu não tive o que eu considero de sorte nos negócios na vida. Eu tomei muitas decisões erradas. Eu sou o exemplo do que não fazer. Inclusive nas minhas consultorias hoje, com a cabeça e o conhecimento que eu tenho hoje, eu sento para a pessoa e falo assim, você vai ganhar dinheiro fazendo A, B e C. Faz A, faz B e faz C, você ganha dinheiro. Uma pessoa uma vez perguntou, ficou maravilhado com a consultoria. Caraca, Parreira, eu nunca pensei nisso. A minha empresa vai mudar da água pro vinho agora. Ninguém nunca me falou isso. Mas vem cá, se você sabe A, B e C, por que tu é pobre? Ele não falou assim, mas resumindo a conversa de quase 1 hora, né? Falei, então, eu, Parrini, eu só faço A. Eu não tenho paciência para fazer B. É uma coisa minha. Eu não gosto de fazer B. Me irrita, me cansa, eu me sinto enojado. Eu não quero me sentir assim. Eu me sinto triste fazendo B. Eu não quero me sentir triste. Então eu não faço B. E o C, eu consigo fazer, mas eu preciso me esforçar muito. E eu tô velho. As oportunidades da vida que eu tive de fazer o C, eu perdi. É o que eu falei aqui agora da tomada de decisões erradas. Teve um momento certo para eu tomar a decisão certa. Eu errei. Eu consigo fazer o C hoje em dia. Né? Não aguento mais, eu não tenho mais energia, não dá. Mas eu sei que tem que fazer A, B e C para você ganhar dinheiro, para você ter sucesso na tua empresa. Faz A, B e C. Não é para seguir o meu exemplo, não. É para seguir o meu conhecimento. O meu conhecimento você vai aplicar e adaptar ele na sua realidade. Você faz A, B e C, você vai ter sucesso. Eu não tenho porque eu não faço B e C, eu só faço A. Se eu fizer só A, não é suficiente para ter sucesso. Então, eu sou o exemplo do que não fazer. Entendeu? Vamos ao 9. Cervejinha. Acho que eu tô vendo uma galera entrando aí, Bom dia a todos. Rômulo, Nicole, Rogério, João, Adson, bem-vindos. Vocês vão gostar da leitura dos primeiros versículos, muito bons. Depois dá uma olhadinha lá. Eu vou pro 9, parar no 10. 10 fica legal. Afortunado é aquele que por si mesmo possui glória e sabedoria enquanto vive, pois maus conselhos frequentemente são recebidos do coração de outros homens. Neste versículo, Odin, o Altíssimo, volta a ficar um pouco mais direto, não fica tão alegórico, fica mais fácil de entender dessa forma, né? Maus conselhos frequentemente são recebidos do coração de outros homens. Perceba as palavras de Odin. Recebidos do coração de outros homens, não é da razão. Vamos explorar isso agora. O autor da tradução interpreta da seguinte forma. Em teus negócios, mais uma vez ele atrela essa analogia, as palavras do Altíssimo aos negócios, né? Tu deves ter o teu maior conselheiro, deves ser correto consigo mesmo, tu deves ser sábio de fato e deves ser severo consigo próprio.
Deves fazer de cada pequena glória obtida apenas um passo em direção a algo maior. Teus negócios de hoje são as pedras onde se fundamentarão o teu império de amanhã. À tua porta os rivais aguardam, sempre esperando por te aconselhar de forma errada, para que tu tenhas prejuízo e te afogues em vergonha ou dívidas. Então eu, Parrini, seguindo esse padrão, não vou atrelar só como o autor da tradução que interpretou no mundo dos negócios, eu vou jogar isso para outras esferas da sua vida. Perceba, afortunado é aquele que possui glória e sabedoria enquanto vive, e maus conselhos frequentemente sairão do coração dos outros homens. Essa é muito fácil de interpretar e aplicar no nosso dia a dia. No mundo dos negócios já está aqui. Vai ter um monte de gente querendo te passar a perna por inveja ou para pegar o teu negócio. Então, os conselhos que saem de forma emocional dos outros, você já deve ignorar. Escuta, ignorar não, né? Se você vai escutar, você não vai ignorar. Você não deve aceitar. Escuta o que os outros estão falando, mas não aplica. Não leva para o coração. Eles estão emocionados. Aqueles que são feitos para te sacanear, você deve ouvir e usar a seu favor. Porque agora você identificou um inimigo dentro do cômodo da porta que você está abrindo. Lembra do primeiro versículo? Olhar antes de entrar? Então, tudo que você vai fazer, você não entra sem olhar, você não entra sem saber aonde você está entrando. Tem que saber aonde você está se metendo. Porque essas pessoas vão acabar te dando conselhos ruins. Às vezes é de maldade, às vezes é de ignorância. Ela não tem todas as informações necessárias para te dar um conselho bom. E o que é conselho? Tem aquele ditado popular que se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Não é bem por aí, toma cuidado. Conselhos bons devem ser dados às pessoas boas. Você não vai querer que um amigo seu melhore de vida, em troca de dinheiro. Você quer um amigo seu melhorando de vida, você vai lá e ajuda ele de graça. Você dá um conselho para ele. A pessoa que recebe o conselho, e isso talvez seja uma falha do nosso processo educacional, onde nós vemos conselho como uma bela afirmação, uma mera esperança. Quando o conselho deve ser recebido, interpretado como uma alternativa. Uma alternativa que nós não estamos vendo. E uma pessoa de fora, com outra perspectiva, outras informações, conseguiu ver algo que nós não estamos vendo. Então, quando diz assim, cara, come carne porque carne faz bem, é um conselho que eu te dou. Não é uma regra de vida que você tem que seguir, não é a pessoa querendo se meter na sua vida. Troque isso para o seguinte, você sabia que carne faz bem à saúde? Dá uma estudada se às vezes, no teu caso, comer carne não fica um resultado melhor. Percebeu a diferença de quando você apresenta uma alternativa e você dá um conselho? No nosso linguajar, na nossa cultura comunicativa, o conselho, ele não foi apresentado, a gente não cresceu, ninguém explicou pra gente, né, que o conselho ele deve servir como uma alternativa. Prego e martelo, lembra que eu vivo falando disso? Você tem o martelo para pregar o prego. Aí o cara apresenta um problema. Tô com um problema na minha vida, cara, eu não tenho martelo, como é que eu vou pregar esse prego? Alguém vai dar o conselho. Cara, não é a melhor forma, mas tenta com alicate. Aí a pessoa, o cara tá querendo se meter na minha vida, né? Ele nem sabe da minha dificuldade e tá querendo dizer o que eu tenho que fazer. Não, acalme seu coração, não é isso. Às vezes o conselho é bom, é útil, aí você é quem tem que interpretar. Você que tem que saber com quem tu tá andando para te dar conselho. Se tu nunca viu o cara na vida, ele não sua de trabalho ao seu lado, ele não sangra de fazer sacrifícios, se tornar santo, buscar a apoteose ao teu lado, e ele não chora que é dividir as dores contigo, por que você tá ouvindo uma alternativa desse cara? Toma cuidado, beleza? Então você vê que, a partir do momento que você entende o conselho como uma apresentação de alternativa, uma forma de resolver o seu problema que você não tinha pensado antes. O teu problema é enfiar o prego na madeira. Você não tem martelo. Aí tu fica ali, cara, como é que eu vou fazer essa porra, cara? E alguém vai te dar o conselho, usa o alicate. Você para e pensa assim, caramba, existem outras coisas que eu posso usar no lugar do martelo. Você pode não usar o alicate igual o cara te falou. Você não pode assumir como uma regra, como ele controlando a sua vida. Mas você pode pensar o seguinte, cara, realmente, o alicate, olha aí, é a sua interpretação. O alicate ele é feito de metal.
O martelo é feito de metal, os dois mais duros que o prego. Eu posso utilizar uma peça de metal grande para pegar esse prego na madeira. Aí você pega um bloco de metal que você tem na sua mesa, que estava ali na tua frente esse tempo inteiro e você não se tocou que podia usar aquilo ali para resolver o teu problema. Graças ao conselho de utilizar outra ferramenta de metal para pregar esse prego na madeira, você se tocou. Você não usou o alicate igual o conselho, mas você se tocou no conceito de utilizar uma peça de metal para pregar esse prego. Resolveu o problema. Isso é o conselho. Verso 10, para encerrarmos. Tem algumas mensagens aqui, ó. Exatamente. É isso aí, Rogério. Entendeu? Pegou a ideia. Vamos para o 10º e último. Homem nenhum carrega melhor fardo em seu caminho do que muito bom senso. Melhor do que a riqueza, isso lhe parecerá um lugar que lhe é estranho. Tal é a forma de ser empobrecido. Aqui voltou a ficar um pouco alegórico, mas vamos interpretar. O autor interpreta da seguinte forma: nunca deves alardear os teus bens, a tua glória, nunca deve contar vitória. O público não tem que saber das suas vitórias, das suas conquistas. Conquiste e fique quieto. Se for compartilhar, compartilhe com a sua tribo, a sua família, as pessoas conectadas contigo. E ainda assim, mesmo que você não compartilhe, elas são a sua família e a sua tribo por um motivo. Não por um, por vários. Mas um deles é, elas sabem que não tem necessidade de ficar sabendo da sua vida. Ao contrário do zoológico, que é um bando de fofoqueiro curioso. Qualidade dos membros que estão à sua volta, de quem você convive. E com muito cuidado deves lidar com os teus negócios, o que tu compras e o que tu vendes. Quais vais aos lugares desconhecidos. Perceberam que eu parei de postar os locais que eu vou nesse perfil público do meu Instagram? Eu não fico mais mostrando onde eu tô. Sacou? Tem outras questões que eu parei de publicar também, ainda mais pessoais, mas enfim. É comum aquele que pavoneia se exibindo com ouro seja alvo de ladrões. Olha o alvo da inveja. Se você fica contando suas vitórias, que a tua vida tá ótima, tá tudo indo muito bem, cara, inveja, para quem conhece magia, inveja é a pior magia que tem. Por que é pior? Porque ela é grudenta, meu irmão. Gruda mais do que qualquer outra. É um ataque espiritual que te imunda inteiro, igual graxa na unha. É uma merda pra tirar. E gruda fácil. Esbarrou na inveja, grudou. Por isso que é bom evitar a inveja. 2, por ser sujeira, não precisar de nenhum tipo de construção, por ser sujeira, a inveja é uma magia que qualquer filha da puta de merda consegue praticar. Então, meu irmão, mantenha o teu sucesso para você e para os seus. Não publica. Ainda mais os problemas. Você só fala do problema para alguém que você vai pedir ajuda. Tem aquela regra de você só fala do problema para quem pode te ajudar, mas às vezes para quem pode, eu sou mais radical ainda, para quem pode, não pode naquele momento. Então você não publica também, você só publica o teu, você não publica, né? Você conta o seu problema para na hora que você, para a pessoa e na hora que você estiver pedindo ajuda. Vou pedir ajuda para o meu irmão Rogério que está aqui. Aí eu conto o meu problema para ele. Fora isso, não conta teu problema. Eu, Parrini, tô cheio de problema, meu irmão. E hoje vai surgir um pica. Eu tô só esperando o momento. Eu já sei que vai surgir. Já iniciou. Hoje vai oficializar um problema pica. Eu não contei para ninguém, nem para minha tribo. Eu vou me virar sozinho. Você não conta os problemas e assim por diante. E eu tô com outros 3, mas os outros 3 eu sei resolver. Eu só não consigo resolver agora. Vamos que vamos. Então é isso. A minha interpretação é igual à do autor do livro, tá? Você carrega o seu fardo e quem tem que saber o peso do fardo é você. As pessoas não são idiotas, elas vão ver que você está carregando um peso, mas você não precisa dizer para onde você está indo, quantos quilos exatamente tem aquele peso. Pegou a analogia? Todo mundo sabe que as pessoas têm problema, mas lembra do outro versículo de que você tem que falar menos do que ouvir? Você só tem uma boca no ditado popular, por isso que você fala menos. Você não tem que dar informações para essas pessoas. Elas vão ver que você tem um problema. Elas vão ver que o teu vídeo hoje está gravado com mau humor.
que hoje você tá chato, tá mais implicante do que o normal. Porra, o Parrini hoje tá um nojo. E, porra, acordou, não transou. Acordou de calça jeans, porra, não transou. A mulher não deu pra ele. Por isso que ele tá de mau humor. Tá com algum problema. E deixa quieto lá. Elas vão se distrair com outra coisa. Ou com outra pessoa que também tá com problema, mas que tá falando, tá dando informação. E as pessoas estão ouvindo. E é isso. 10 versículos do Havamal, lidos e comentados com o Greental, autor Greental, comentou, e eu dei os meus comentários também. Em breve a gente fala mais 10, fala mais 8, e assim a gente vai fazendo. Eu também vou fazer isso com outros livros. Primeiro eu vou acabar o Havamal, depois eu vou partir para outros livros. A grande dificuldade de outros livros, por exemplo, a Bíblia, é que são livros muito grandes e, pelo que eu me lembro da minha catequese, da minha formação católica, apesar de eu não me considerar mais cristão, tem muita coisa ali, eu diria 1/3 ou até metade da Bíblia é um contexto histórico. Você conta o que está acontecendo numa determinada região para chegar na parte da virtude do desenvolvimento de ações boas do indivíduo. Então você tem uma longa história, é só história, para você chegar na parte metafísica da coisa, na parte virtuosa. Então é uma leitura que vai demandar mais tempo, vai demorar um pouco mais para termos observações. Talvez alguns versículos interpretados, né, alguns versículos comentados, a gente explora as alternativas, os conselhos da onde aquele versículo pode ser aplicado, se torne uma atividade mais prazerosa, que não demande tanto tempo assim das pessoas, e nem o meu também, né? O tempo do ouvinte que está aqui e o tempo do transmissor da mensagem. Outros livros também são bem interessantes de observarmos, mas caem na mesma questão da Bíblia, são muito longos. O Havamal, os vikings, né, tinham esse, né, a Bíblia dos vikings, para quem não perdeu o início, tá? Os vikings, eles eram muito diretos, eles eram muito do tipo, é errado e acabou, não se faz isso com criança, ponto. Não tinha um contexto histórico de um povo que fazia isso e que a gente entendeu que era errado e por aí a gente começou, não tem isso. Eles são muito diretos. Então a Bíblia deles tem 135 versos. É assim, é um parágrafo, acabou. Eles são bem, né, diretos. E me espanta, inclusive, ter um registro histórico escrito, porque geralmente os vikings tinham tradição oral, eles passavam os ensinamentos deles de boca em boca. Tradição oral se perde com séculos, 2, 3 séculos já não é mais a mesma coisa. Por isso é interessante ter os registros históricos. E são muito legais, né? Independente de religião de cada um, a gente usa conforme é útil, ou conhece por curiosidade. Vamos dar uma olhada ali. Às vezes, que nem eu falei ali, né? Os vikings tinham um ditado chinês. Os chineses nunca se comunicaram com os vikings nesse contexto temporal e histórico. Como é que os dois povos tiveram o mesmo pensamento? Às vezes acontece isso. Você vê um pensamento lá do odinista, um cara que louva Odin, é o mesmo pensamento do cara que louvava Zoroastra lá no Oriente Médio, há 2.000 anos depois de Odin. E há 1.000 anos depois tinha outro cara que não tinha nem navio ainda, mas louvava a Cristo. Você tem essas conexões, né? Os povos que nunca se falaram tendo a mesma ideia. É interessante. Então, fica aí pelo menos a curiosidade histórica. Escuta, não gostei, isso aqui afronta a minha religião. Não, só ignora, só vê pela curiosidade. Passa pro próximo. Um abraço a todos. A gente se vê na próxima leitura. Fechar aqui.